Boa noite, pessoal, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Tava com saudade de vocês, né? Que eu só tô conseguindo fazer as lives ao vivo dia de domingo, mas sábado e domingo eu tô fazendo ao vivo porque tem muita gente assim em casa, muita gente assim, né, que pode, né? Mas hoje eu tive assim uma inquietação do Espírito Santo. Vamos orar nessa noite, vamos fazer uma live nessa noite. Maravilhoso e eterno, querido Deus, nesse momento, Jesus querido Pai amado, eu peço, Deus, perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas transgressões, dos meus tropeços em palavra, pensamento, ações, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que o Senhor visite essa pessoa, Pai, que está agora angustiada, essa pessoa que teve perca na família, que está, Senhor, no desespero. Essa pessoa agora, Pai, que não sabe o que fazer, Pai, que estão desempregados. Abra as portas de emprego, meu Deus. Muda o cenário da situação dessa vida, dessa pessoa. Pai, fique conosco nessa noite, Pai, nos dando graça para nós fazermos a Tua palavra. Senhor, que o Senhor cresça, que eu desapareça. Meu Deus, que o Senhor venha crescer ou venha diminuir, Pai, diante do Senhor. Venha tomar a frente desse celular e que o nome do Senhor venha ser glorificado nessa palavra, no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos começar uma palavra muito maravilhosa, né? Irmãos, João capítulo 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, tirará, né? Será tirada. Veja só. Ele diz que ele é a videira. Você sabe o que é uma videira? Uma videira, irmão, quando ela põe fruto, é uma maravilha. Você olha, todas as pessoas que olham pomada de laranja, que vê as laranjas tudo amarelinha, que vê a laranja tudo bonitinha, que vê as laranjas maravilhosas. Meu Deus, ali são uma videira de vinho, vamos supor, meio mundo de uva. Na verdade, uva que só, haja uva, aquela videira cheia de uva, né? E ele está dizendo aqui na tua palavra, no João 15, que ele disse: Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o quê? Meu pai é o lavrador, né? Ele disse: toda vara que em mim não dá fruto, né? Tira ela, joga fora, é lançado para fora. O que Deus quer dizer na minha vida e na sua vida, que Ele tira aquela pessoa que não dá fruto, Ele tira, encosta lá. E aqui dá mais fruto, ó. E aqui dá mais fruto. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, vós já estáis limpo pela palavra que vós tenho falado. Quer dizer, toda aquela que dá fruto será mais limpada para que dê mais fruto. O que é dar mais fruto? Vamos supor, eu tenho um pé de jaca, ela dá fruto, mas para ela dar fruto, eu tenho que o quê? Limpar, zelar, jogar água nela e ela vai começar a dar os frutos. Né? A jaca começa a botar as jaquinhas do tronco, vai pelas galhas e começa a engalhar o de fruto e começa... Assim é o crente, que a palavra do Senhor fala sobre esse crente, né? Que nós devemos dar frutos, né? Fruto quer dizer, nós devemos ganhar alma para o reino do Senhor. Quanto mais nós ganhar alma, mais Deus zela de nós, Deus cuida de nós, Deus trata de nós. É isso que Deus quer dizer. Tu tá entendendo? Deus, irmão, Ele quer que nós demos frutos de arrependimento. Frutos bons, que tenha paladar bom. Você já imaginou, você passa numa árvore, ela tá cheia de fruto, aí você tá com a fome, aí parte para aquele fruto, vai pegar o fruto, não presta o fruto. Azedo que não tem quem suporte comer, não tem quem suporte nem, né, pôr na boca, só mordeu. Assim é o crente. O crente não pode ser mal-humorado, né? O crente não pode ser
azedo que nem limão. O crente tem que ter paladar. O crente tem que ter paladar. Se ele tem paladar, todo mundo vai gostar dele. Todo mundo vai querer ele para estar do lado dele. Porque sabe que ele dá fruto. Que ele tem paladar. Que ele é, sabe o que? Paciente. Que ele é, né, assim, amoroso. Porque a Bíblia diz que o amor, ele vence tudo na vida. O amor é uma coisa muito importante. E aqui no versículo 4 diz assim: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não tiverdes em mim. Veja só. Se estais em mim, ele diz, se você está em mim, darás fruto. Mas se você não está em mim, não pode dar fruto. Quer dizer, uma pessoa que não tem Deus, que não tem conhecimento, não tem base bíblica, né? Ela não pode dar fruto. Como que ela vai ganhar as almas? Como que ela vai pregar? Como que ela vai anunciar o evangelho de Cristo se ela não tem conteúdo na vida dela, como ela deve entrar, como ela deve sair dos lugares, como ela deve se comportar? Ela tem que ser prudente, porque o apóstolo Paulo, né, ele disse assim, olha, ele disse que nós temos que ser prudente como a serpente, simples como as pombas. As pombinhas são simplesinhas, né? Ninguém vê as pombinhas em exagero. E prudente como a serpente. A serpente, ela é prudente. Ela tem uma prudência que ela quer dar o bote para morder, para destruir. E ela não vai assim, pufo. Não. Ela vai devagarinho ali, olhando para ver onde é que ela dá o bote, para ver onde é que ela te morde. A serpente. Então o diabo, ele te sonda, vai te sondando ali devagarzinho, ele vai olhando você devagarinho, ele vai vendo você devagar, daqui a pouco ele te dá uma rasteira e te destrói. Mas quem estiver em mim, né, a palavra do Senhor diz, se você estiver em mim, né, e também vos não estiverdes, se tiverdes em mim. Aí aqui no versículo diz, eu sou a videira e vós as varas, que está em mim, eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada os podereis fazer. Vê só o que ele disse, Jesus dizendo, né? Olha vocês aí, que, meus discípulos, povo de Deus, o que acontece? Ele disse, olha, né, se estáis em mim e eu em vós, como a vara que de si mesmo não pode dar fruto se não tiverdes na videira. A videira é Jesus. Ele disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. O que é o ramo? Um tronco, ele não produz só o tronco fruto. Tem galhas de fruto, você vê as mangueiras, ela é o tronco, aquele tronco firme, né? E ela sobe aquele tronco e quando ela chega lá em cima, ela vai florir. Você vê nessa época aqui um cheiro de flores no Ubiratã, na cidade de Ubiratã. É aquelas mangueiras já tudo florida, um cheiro maravilhoso das folhas, né? Daquelas folhas produz o fruto. E é fruto maravilhoso. Quem é que não gosta de chupar uma manga? Quem é que não ama comer um mamão? O mamão, ele tem um tronco. E ali em cima ele vai colocando as florzinhas, e ali vai produzindo os frutos. Assim é eu e você. Jesus, ele é o nosso tronco. E nós somos os ramos desse tronco, dessa árvore. Ele é a árvore da vida. Ele é essa árvore. E essa árvore, ele tem os galhos. E esses galhos
produz muitos frutos. Mas se esses galhos tiver em Deus, né? E se esses galhos tiver fixo no Senhor, como diz aqui no versículo 6, no versículo 5, ele diz, eu sou a videira. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Se eu estou com Deus e Ele está em mim, eu posso dar muitos frutos, fruto que traz para o arrependimento. Muitos frutos. Ganharei muitas almas se Jesus está em mim e eu estou nele. Né? Eu ganharei muitos frutos, muita alma. No versículo 6 diz assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara seca, e os conselhará, e os colocarei, é de noite, né? A lâmpada é bem fraquinha. Será como a vara seca, e os colherá e lançará ao fogo ardente. Olha o que ele diz. Se alguém não estiver em mim, né? Será lançado fora como uma vara seca. O que é uma vara seca? Uma vara seca, ela seca, ela quebra e só presta para o quê? Jogar no fogo. Você viu quando a gente vai catar lenha, né? Pegar lenha a gente vê muitos galhos secos. E esses galhos que estão secos serão lançados fora. Serão lançados para jogar no fogo. De vez em quando eu faço aqueles panelotes no fogo, né? Para não gastar galho, que galho tá horrível. Aí eu pego aqueles galinhos assim secos aqui, né? Que aqui é mato, viu? Mata. Pego aqueles galhos e vou queimando no fogo, faço minha panelada. Gosto de comer mocotó, gosto de comer minhas tripas seca, frita, tripa de boi, tripa de porco. Aí alguém diz, eca, porque não sabe o que é bom, né? Se nascesse lá no Nordeste, na época daquele 1070 lá, nos anos, vamos supor, nos anos 60, comeria até sapo seco assado no fogo, que eu já vi os angolanos comendo sapo seco, lá torrado. Eu disse, Jesus, e esse sapo? Eles não matam, não? Então, a gente pega essas varinhas e cozinha, né? Eu cozinho na lenha, para a glória de Deus, por causa do gás. Ele está fazendo uma comparação dessa vara. Essas varas que nós pegamos ela e joga no fogo para queimar, então ele fez uma comparação. Ele disse, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara seca, e os colherei, lançarei no fogo ardente. Quer dizer, naquele dia, se eu e você não formos sinceros à palavra de Deus, naquele dia, se eu e você não fizermos a vontade de Deus, seremos lançados no fogo para ser queimado. Porque palha seca tem que ser lançado no fogo para queimar. Você já viu um roçado? Um roçado, antigamente o povo tocava fogo, não tinha problema. Mas hoje ninguém pode tocar fogo nas folhas. Tem que varrer as mangueiras, tem que varrer tudo e tocar fogo. Não pode, tem que pôr no lixo e os gari levar, né? Aqui chama-se gari ou biratã. E o que acontece? Ele fez essa comparação. Se você não presta, será lançado no fogo, né? E aqui no versículo 7, ele disse assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara seca, e os colherei e lançarei no fogo. Versículo 6, né? Agora vamos para o 7, diz assim, e se vós estiverdes em mim,
e as minhas palavras tiver em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Olha o que tem de gente hoje na incredulidade. Pessoas que é incrédulo, pessoas que não creem em Deus. É uma tristeza, né? Olha o que acontece. Deus, ele não disse assim: se você, ô filho meu, se você estiver em mim e eu estiver em vós, você peça alguma coisinha assim, eu farei. Não, ele não disse isso. É por isso que eu confio no meu Deus. Ele disse: se eu estiver em vós e vós estiver em mim, tudo quanto pedis a mim, eu farei. Então ele não é Deus para negar um auxílio aos seus filhos. Ele não é Deus para negar uma proteção para os seus ungidos. Ele não é homem para negar os seus filhos que estão na videira ligado. Ele não é homem para negar uma comida. Ele não é homem para negar uma cura. Ele não é homem para negar um emprego. Ele não é homem para negar qualquer coisa, um sapato, uma roupa. Ele, tudo quanto pedis em meu nome, eu farei. Tudo. Então, existe pessoas sofrendo. Por quê? Porque as pessoas não querem se humilhar. As pessoas não querem descer. As pessoas não querem que Deus controle a vida dele. As pessoas não querem que Deus venha mudar a vida dele. Querem viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aí quando vê você bem, quando vê você comer bem, quando vê você vestir uma roupa boa, aí diz: poxa, da onde ela foi buscar isso aí? Como ela conseguiu isso? Mas não sabe que é o fruto da obediência. Por quê? Porque aqui disse assim: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiver em vós, pedirei tudo e eu te darei e eu farei. Por quê? Se eu estiver na obediência, se eu estiver fazendo a vontade de Deus, eu posso pedir tudo a Deus. Tudo. E Ele fará. Por quê? Porque eu estou debaixo da obediência. Olha, eu tiro o chapéu para aquela moça, eu culto muito ela. Aquela moça que trabalha na fazenda do café, a moreninha, é irmã em Cristo, mesmo que ela não fosse, mas eu curto muito a pessoa que é esforçado, eu curto muito a pessoa que trabalha, sabe? Que tá ali no eito, na batalha, aquela moça, meu Deus. Eita, aquela moça eu curto ela demais até. A mulher guerreira, a mulher tremenda. E tudo quanto ela pedir a Deus, Deus vai fazer. Por quê? Porque eu vejo ela esforçada, vejo ela debaixo da obediência. Tem pessoas que não, mas é folgado. Tem pessoas que ele quer que Deus traga algo para ele, mas ele não quer fazer nada para Deus. Ele não quer abrir a boca para pregar, não quer abrir a boca para evangelizar, não quer sair para fazer a obra de Deus e quer ganhar de Deus alguma coisa. Não pode ganhar de Deus alguma coisa se nada fizer. Se a palavra do Senhor está em mim, Ele fará tudo por mim. Glória a Deus. Eu peço uma porta de emprego, Ele faz para mim. Olha, irmãos, no versículo 8 diz assim: nisto glorificado meu Pai. Ele disse: nisto glorificado o meu Pai, que desde muito fruto, e assim serei o meus discípulos. Ele disse assim, quem? O Senhor Jesus. Ele disse: seja glorificado no meu Pai, e assim vós darei muitos frutos. Nós temos que dar fruto, e muitos frutos. Fruto delicioso, fruto saboroso. Aqui tem muita amora, cada amora é enorme. Eu vou lá, cato umas amoras para fazer suco, nossa. Eu me delicio das amoras maravilhosas, azedinha, deliciosa, mas dá um suco maravilhoso. Quando você olha assim, um pé da amora lotado de amora, que não tem nem onde nem mais colocar tanta amora, entendeu? E é muito gratificante. Assim somos nós na casa de Deus. Ele é nossa árvore.
Vamos dar fruto. Acerola, meu Deus. Acerola dá tanta acerola no mundo que eu nunca vi. Eu faço geladinho de acerola. As crianças amam geladinho aqui de acerola. E eu faço... Nossa, dá para você bater acerola, fazer um sorvete de acerola para as crianças. Né? A criança ama isso aí. Mas temos que plantar. Temos que regar. Assim é Deus. Nós temos que dar fruto. E muitos frutos. Fruto de arrependimento. Frutos bons. No versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecerei nele e no meu amor. Ele disse: como meu Pai te amou, eu permanecerei em ti. Porque ele me amou e eu também te amo. É isso que ele quer dizer, o Senhor. Como o Senhor me amou, o Pai me amou, assim eu também te amo. Jesus nos ama, mas nós não podemos ser rebelde, casa rebelde. Nós não podemos ser destruídos por a nossa rebeldia. Nós não podemos ser destruídos porque nós não damos ouvido à voz de Deus. No versículo 11 diz assim: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Ele disse assim: olha, tendo-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Você tem que gozar uma vida saudável, cheia de saúde, não é gozar uma vida cheia de doença, viver só doente, viver só em cima da cama, viver só, sabe? Ele diz por quê? Porque eu gozarei da minha saúde, gozarei da minha vida, gozarei dos meus frutos, gozarei do meu trabalho, gozarei para que os vossos gozos sejam completos. Então você tem o quê? Que se regozijar, se jubilar, porque ele não quer eu e você sofrendo de maneira nenhuma. Deus não quer ver você triste, doente, não. Deus não quer ver você desempregado, Deus não quer ver você passando fome, Deus não quer ver você endividado, Deus não quer ver você endividada. Mas para isso nós temos o quê? Que Ele está em mim e eu nele. E assim nós daremos muito fruto, né? No versículo 12 diz assim: o meu mandamento, ele falando, o meus mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Tem pessoas que odeiam o outro aí. Como é que Jesus vai abrir a porta para mim da bênção, para que eu venha desfrutar de todas as minhas bênçãos, se eu odeio o meu irmão que está do lado do banco comigo sentado? Não consigo olhar para ele, para falar com ele, não consigo ser pacificamente com ele. Como que eu vou odiar meu pai, odiar minha mãe? Como é que eu vou odiar meu tio, minha tia? Como é que eu vou odiar, né, os meus parentes? Como que eu vou odiar o meu patrão, a minha patroa? Não, eu vou ser tolerante, porque a Bíblia diz aqui: amais uns aos outros, assim como Cristo vos amou. Então tem que amar, seja ele, não pode ter exceção. Não podemos ter exceção. Não. Eu amo fulano porque ele gosta de mim, eu amo ele só porque é muito fácil. A Bíblia diz assim: que recompensa eu teria de amar só aqueles que me amam? É muito fácil eu amar aqueles que me amam. Agora eu quero ver você amar aquele que te bate na cara toda hora, aquele que te lança as coisas na cara, aquele que te calunia, aquele que levanta falso contra você.
Eu quero ver você amar esse. Nós temos que amar. Duro dizer isso para você, mas temos que amar. Temos que ter amor por essas pessoas, querendo nós ou não. Se nós não temos amor por essas pessoas, nós temos que pedir a Deus para que abra o nosso coração e libere o amor e libere o perdão de dentro do nosso coração. Aí eu olho para essa mulher, eu não suporto essa mulher. Essa mulher, ela tem uma antipatia, ela é antipática, então vai ter que me suportar até Jesus voltar. Porque eu sou desse jeito, ele me chamou desse jeito, ele me comprou com o sangue dele e me purificou. Então não adianta ninguém querer me mudar, né? Não adianta ninguém querer me fazer diferente. Somos o que Deus chamou. Deus não chamou ninguém tudo do jeito só. Ele me chamou de um jeito, chamou você de outro, e assim foi por diante. Aqui no versículo, se nós amar o mandamento dele, viu? Olha, ele disse, vou repetir de novo 12. E os meus mandamentos, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No versículo 13 diz, ninguém tem maior amor do que este, e dá alguém a sua vida pelo seu amigo. Veja só, que amor é esse? Tão profundo, tão terrível que foi o amor de Jesus. Sim ou não? O amor de Jesus foi muito grande, o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele foi tão grande, o amor de Deus, que digo, foi tão grande, o amor de Deus, do Pai, perdão, o amor de Deus, que ele não ligou e nem estava nem aí para a dor que o filho ia suportar. Porque o filho dele estava ali pendurado na cruz entre dois ladrões. E o Senhor nem quis saber o que Jesus ia passar por essa humanidade, por esse povo, por essa nação. Filho do coração mau, perverso. Pessoas má, ruim, virada no giraia, como diz o homem. Tem tanta gente ruim no mundo, tanta gente miserento no mundo, que Deus deixou ele lá, não sei porquê, né? Pessoas que tiram a vida do seu próximo, sem que ter um pingo de amor, sem quer que tenha um pingo de compaixão, não quer nem saber. E Jesus tem ali amor por ele, mesmo sabendo que ele é um miserável, desgraçado, um nu, como diz, está lá no Apocalipse, né? Nas últimas cartas de Apocalipse, porque cada um só quer saber de si mesmo. Aí ele falou assim, né? Olha, rico sou e estou enriquecido, de nada me falta. Aí o Senhor disse, não sabes tu que és um miserável, um nu, um cru, porque não te falta nada. Aí você acha que não precisa de Deus, acha que não precisa dos seus irmãos, acha que não necessita do teu pai, da tua mãe, acha que não precisa do vizinho do lado da esquerda, da direita. O que aquela mulher que estava ali, quando ela estava viúva, aquela mulher, e ela foi pedir socorro ao profeta, lá no 1 Reis capítulo 4, ou é 2 Reis capítulo 4, não sei, é um desses dois. Ela falou, a tua serva, né, temia a Deus. E a tua serva, o teu servo, né, era servo do Senhor, e ela questionou com Eliseu. Ela fez ali um questionário, e ela disse, tu sabe que teu servo temia a Deus, e agora os meus filhos estão selecionando agora, estavam selecionando os filhos dela ali, um por um, para levar para ser escravo da dívida que aquela mulher estava. Mas o que Deus disse aqui? Se vós estiver em mim e eu estiver em vós,
Pedirei tudo que pedi em meu nome eu farei. Então, se ele pede para nós termos amor, amarmos uns ao outros, nós não vamos só amar, irmãos, o meu filho porque me ama, o meu pai porque me ama, a minha mãe porque me ama. Não. O amor, ele tem que ser incondicional. No versículo 14, ele diz assim, vós sereis os meus amigos, se fizeste o que vós sereis os meus amigos, se vos fazer o que eu vos mandar. Vós sereis o meu amigo quando fizer o que eu mandar. Eu só sou amiga de Deus se eu fizer a vontade de Deus. Se ele disser, filha, tem que ser assim, tem que ser assim. Filha, vai por aqui, eu tenho que ir por ali. Então eu não posso ser desobediente a Deus. Eu tenho que amar o Senhor e fazer a vontade de Deus, se eu quiser ser amiga de Deus. Olha, Abraão, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus. Ele amava tanto Deus. E sabe o que ele fez? Um dia o Senhor chegou para ele e disse, Abraão, meu amigo, olha, se eu ouvisse Jesus dizer assim para mim, e eu estivesse assim andando e visse Jesus dizendo, ó Lourdes, minha amiga, meu Deus, eu pulava de alegria, saltava que nem bezerro na manjedoura, saía pulando que nem bezerro nos campos. Eita Deus, por quê? Porque ele disse assim, tu és a minha amiga, mas ele disse, eu estou feliz com ele, porque ele disse o quê? Tu és a minha filhinha, minha pequenininha, tu és a menina dos meus olhos, e ai daquele que toca em ti. Aquele que toca em ti não toca em ti, toca em mim. Tem muita gente aí pelas tuas costas, te ferindo pelas costas. Sabe? Metendo pau em você pelas costas. Falando mal de você. Mas o Senhor disse, sai daquele que toca em um dos meus pequenininhos. Desses pequenininhos. Então nós não devemos tocar em ninguém. Não devemos ferir ninguém. E no versículo 15, ele diz assim, já vós não chamareis servo, porque não mais chamareis servo, porque se servo não sabe o que faz, e o seu Senhor mais tem vós chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vós tenho feito e conhecereis. Ele disse, olha, eu não te chamo mais de servo. Por quê? Porque o servo, ele não ouve. Como assim não ouve? O servo, ele não ouve a Deus. Porque se o servo ouvisse a Deus, ele já tinha dado ouvido há muitos anos. O servo do mundo, ele não dá ouvido à palavra de Deus. Aquele que é servo do pecado, ele dará ouvido ao diabo, que é o pai da mentira. Aquele que é servo da escravidão, ele só quer viver na escravidão. Aquele que é servo todo tipo de pecado que você possa imaginar. Ele só quer viver ali no pecado, na sujeira, na imundiça. Ele nunca quer trocar de roupa, ele nunca quer lavar os pés para calçar um sapato. Ele nunca quer estar limpo, ele sempre quer estar na lama, se lameando. Ele sempre quer estar sujo. Por quê? Porque ele é servo. Serve ao mundo. Mas olha o que Deus diz aqui. Já vos não chamareis servo, porque se vós não sabe o que fazer. Porque se Jesus chamasse ele de servo, ele não saberia o que fazer, porque o servo não sabe o que vai fazer. Não sabe. Vamos supor, quando eu chamo servo, eu tenho minhas qualidades do outro lado aqui. Olha, ele disse, não chamarei-vos servo porque não sabe o que fazer. Né? O seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo ouve
de meu Pai, e vós tenho feito conhecido. Ele disse, por que eu te chamo de amigo? Porque tudo tu ouve do meu Pai e chama de amigo. Né? E tudo que ele ouve de Deus, ele diz, tudo quanto tu ouve de meu Deus, conhecereis. Porque a Bíblia diz no João, né? João 11:32, parece que é, né? João 11:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheço a verdade, mas eu nunca vou estar liberto por a verdade. Por que eu nunca vou estar liberto pela verdade? Vou sempre me lembrar que eu sou serva. Da onde? Lá do pecado. Então não darei ouvido à voz de Deus. A voz de Deus não é que nós pecamos. Nós não podemos pecar, se corromper, se destruir. Nós não podemos. Por quê? Porque Deus não quer nós destruídos no pecado. Porque o pecado deixa mancha. O pecado deixa dor. O pecado deixa consequência. O pecado faz nós termos a distância entre Deus e o homem. Por que Deus chamou ele de amigo? Porque estava bem próximo de Deus. Se eu estou bem próxima de Deus, tudo quanto eu pedir a Deus, Ele fará. E eu serei amiga de Deus. Por quê? Porque estou próxima de Deus. Mas se eu não estou próxima de Deus, eu não serei jamais amiga de Deus. Aqui no versículo diz assim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E nomeei, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele disse, olha, não foi você que me escolheu. Não foi você que me escolheu. Eu que te escolhi. Mas eu vos escolhi, eu escolhi a vós. Eu escolhi a ti. Foi eu que te escolhi. Eu tiro o chapéu para aquela mulher que prega no horário das 8 horas, a Teca, vai até às 10. Ao vivo. Eu tiro o chapéu para aquela mulher. Aquela mulher, ela tem Deus na vida dela. Aquela mulher tem um entendimento da palavra de Deus. E nós temos que pedir entendimento da palavra de Deus. Ela disse, eu estava ouvindo ela. Como que você pode dizer que é filho de Deus se vive nessa baderna, nessa bagunça? Verdade, viu? Então ele disse assim, o Senhor diz assim, não me escolheste vós a mim, mas eu escolherei vós. Foi eu que te escolhi. Nós somos escolhidos de Deus. Bem-aventurado que Deus apontou assim a dedo. Ei, você é minha. Ei, você é meu. Ele apontou a dedo e disse, tu és meu, tu és minha. Tu és minha, tu és meu. Ninguém tirará você da minha presença. Ninguém vai te roubar de mim. Ninguém tirará você de mim. Tu és meu, tu és minha. Foi eu que te escolhi. Não foi você que me escolheu. Temos um privilégio. Porque foi Deus que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a Deus. Para que vá e dê fruto. E os vossos frutos permaneçam. Nós temos que dar fruto. E os nossos frutos têm que permanecer. Os nossos frutos têm que ter ali. Tem que permanecer. Né? Porque senão como vai ficar? Os nossos frutos. Nós ganhamos fruto e eles não permanecem. Né? É como água no rio. Nós ganhamos fruto e o fruto vem e passa. E aqui diz assim, a fim de que tudo quanto meu nome pedirei e ao Pai, e ele vos concederá, que vai de fruto e fruto permaneça, e tudo quanto vos pedis, né, no nome dele, né, vos concederá. Se eu peço, vamos supor, eu estou pedindo algo para Deus.
Já estou tomando posse da vitória. Porque eu pedi algo para Deus, só Deus sabe que eu não tenho condições de fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Isso tem muitos anos, eu peço a Deus todos os dias. E só Ele sabe. Mas Ele disse para mim, chegarei com a resposta. E eu creio e tomo posse. Esse Deus é maravilhoso. É crer. Tem que crer, tem que andar com a fé, tem que crer. E ele diz assim, no versículo 17. Isto vós, mando que vós ameis uns aos outros. Aqui está 2 vezes ele dizendo. Isto vós ordenei. Ele deu uma ordem. Que vós ameis uns aos outros. No versículo 18 diz assim. Se o mundo vós aborrecerem, também sabeis que, primeiro do que vós, me aborreceram a mim. Ele disse, olha, se o mundo vós aborrecerem, como que diz assim, não se preocupe com isso, não tema, não tenha medo, porque se o mundo vos aborrecer, isso não quer dizer nada, porque primeiro, eles primeiro odiaram a mim. Imagine vocês, vamos ser odiados por causa do nome do Senhor Jesus, como está lá em Mateus 24, parece que é 32 ou é 33, é por aí. Sereis odiados por causa do meu nome, por toda essa gente. Mateus 24, não sei se é 10, 11, é por aí. Mas ele está lembrando eu aqui e você. Se o mundo vos odiar, como quem diz assim, não se perturbe se o mundo odiar, porque primeiro odiou a mim. E por que não vai odiar você? Você não é melhor que eu? Eu sou Cristo, sou o teu Pai, eu sou o teu Senhor. E por que você não quer ser odiada por esse reino dessa gente? E aqui diz assim, se vós forem do mundo, o mundo amaria. E o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi o mundo, por isso que o mundo vós aborrece. Olha o que ele disse. Se vós fosse do mundo, né? O mundo o amaria, porque o mundo, o que se diz assim? Se você fosse que nem aquelas pessoas do mundo que vivesse no pecado, vivesse fazendo a vontade dele, vivesse fazendo a vontade dela, o mundo vos amaria, lhe abraçaria. Mas como você não é do mundo, você não pertence a este mundo, então, ele disse aqui, né? Se vós fosse do mundo, o mundo amaria vós, que está, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi, e o mundo vos aborrece. Ele disse, por que tu não sois do mundo? Por quê? Porque antes do mundo te abraçar e te destruir e acabar contigo, eu vos escolhi a vós. Eu vos te escolhi. E é por isso que eu te escolhi, que o mundo te aborrece. Olha para você, disse, não suporta essa mulher, não suporta essa crente. Eu odeio essa mulher, porque você não é do mundo, você não faz parte desse mundo. Você faz parte da glória do reino de Deus. No versículo 20 diz assim, lembrai-vos da palavra que vós disse, não é o servo maior do que o seu Senhor, sem mim. Perseguirá também vós, perseguirão a vós, e guardará a minha palavra, também guardarei, né? E guardarão as vossas.
E perguntarão a vós, que digo. Tá de noite, eu me encandei um pouco. Perdão. Olha o que ele disse. Lembrai-vos que vós disse, não és tu maior. Você é servo, não é maior do que o seu Senhor. Não, se eu estou aqui, eu estou para obedecer o meu Senhor. Se eu estou aqui, eu estou para obedecer o meu patrão. Se eu estou aqui, eu estou para obedecer a minha patroa. Eu não sou maior do que a minha patroa, nem a minha patroa é maior que eu. Eu não sou maior do que o meu patrão. Eu não sou maior que Deus. Eu estou aqui nessa terra para obedecer a Deus. Mesmo que seja doído. Mesmo que seja sofrido. Mesmo que seja dolorido servir a Deus. Porque não é fácil. Tem pessoas que acham que servir a Deus é tão fácil. Servir a Deus é muito árduo. Servir a Deus é tremendo. E ele disse assim, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguir a mim, que eu era o Senhor, imagine vocês o que eles não querem fazer. Querem pegar vocês e querem, crucificar. Pedro, quando pegaram Pedro para crucificar a Pedro, Pedro falou assim, olha, eu não sou digno de morrer que nem o meu Senhor. Crucificaram o meu Senhor, assim, Então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer que nem o meu Senhor. Olha só que palavra. Se perseguiram ao Senhor, que ele é maior, imagina vós, pequenininho de Deus na terra. Somos perseguidos. Jogam pedra em nós. Querem tucar nós para querer fazer o que não presta. Só que manda Deus anjo nesta noite para nos guardar, para nos livrar. Porque Deus conhece eu e conhece você como pequenininho do Senhor. E no versículo 21 diz assim, mas tudo isto vós fará por causa do meu nome e porque não conhecem aquele que me enviou. Ele disse, esse povo, essa nação te persegue. Tudo isso porque ele não me conhece. Eles não me conhecem. Porque se eles me conhecessem, eles não fariam isso. Se eles tivessem o conhecimento da minha palavra, eles não te perseguiriam. Mas eles não têm conhecimento, são como cego. O que diz lá no livro de Amós? Não, Amós não, parece que é Mateus, né? O povo erra e anda errante. Por quê? Porque não tem conhecimento. Não me conhece. E ele disse assim, por que te persegue? Porque não conhece a mim. Por isso te persegue. E aqui diz assim no 22. Se eu não vierem, nem lhe ouvirá falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa de seus pecados. Ele disse, se eu não viesse para a terra, porque aqui não tem terra não, né? Eu estou falando da terra, aqui tem assim, no versículo 22 diz assim, se eu não viesse, né, falado, não, ele não lhe faria pecar, mas agora agora eles não têm desculpa dos pecados dele. Por quê? Eu vim falar que eu tiro o pecado do mundo. Eu vim falar que eu salvo. Eu vim falar que eu liberto. Eu vim falar. E agora eu falo. E vós não tem como ter desculpa naquele grande dia, não. Porque eu tenho falado. Se vós sereis condenados e lançados no fogo como palha, vocês não têm de que se queixar. Vocês não têm de que reclamar. Porque eu vim falar dos vossos pecados. E Jesus pregou, falou. A palavra está aí, mencionada.
E então agora não tem por que ter desculpa de dizer, eu não sabia. Não, você sabia sim. Você sabia. E aqui diz assim, aquele que aborrecer também o meu Pai. Aquele que me aborrece também o Pai. Se você aborrece o Filho, que é Jesus Cristo, vós também aborrecereis ao Pai, né? E aqui no outro versículo diz assim, no 24, se eu entre ele não fizer tais obras, quais nenhum outro tem feito, senão teria pecado. Mas agora vieram e me aborreceram a mim e o meu Pai. Ele disse, se eu entre ele não fizesse tais obras, ele disse, se eu vim entre eles, quem? Entre este povo, entre os judeus, entre os gregos, e não tivesse mencionado sobre o pecado, falado sobre o pecado, o que seria desse povo se ele não tivesse mencionado, né? Fizesse tais obras, quais nenhum dos homens outro iria fazer. Ele teve que fazer primeiro as obras, depois ele chamou os discípulos e separou 12, né? Que nem está lá no livro de Mateus. Ele fez primeiro as obras do Pai e depois ele deixou esta obra, este mandamento, deixou para nós. Aqui diz assim, mas para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, aborrecerei sem causa. Ele disse, olha, para quem esteja cumprindo a palavra que está na sua lei, não vos aborrecerei sem causa. Nós temos uma causa porque o mundo nos aborrece. Porque nós temos a marca de Cristo. E é por isso que o mundo nos aborrece. Ele nos aborrece porque temos a marca de Jesus. Versículo, aqui para nós finalizar. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos eis de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele te fixará de mim, e vós também testificarei, pois estiveste comigo desde o princípio. Ele disse, olha, quando eu enviar o Consolador, e que esse Consolador, que é o Espírito Santo, tiver em vós, esse Consolador vai testificar de mim. E vós também há de testificar que eu sou o Senhor. Então, irmão, é isso aí. Vamos testificar, vamos dar testemunho desse Deus maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, Deus faça brilhar, chegar, né, o nosso coração à luz do Evangelho, venha brilhar dentro de nós. Amém? Que Deus o abençoe. Deus dê uma ótima quinta-feira abençoada para a glória de Deus. E até a próxima live para a glória do Senhor. Tenha uma ótima noite. Ovelhas do Senhor Jesus. Povo santo de Deus na face da terra. Glória a Deus. Pregue este evangelho com ousadia. Amém?